O foco deste vídeo é sobre estruturas de organização para poder esclarecer conceitos e práticas nessa área de conhecimento que muitas vezes representam um desafio em gestão. Já trabalhei e conheci muitas empresas em diversos setores econômicos e em todas as funções críticas, com nomes diferentes, objetivos específicos diferentes, enfoques diferentes. Sempre foram e serão as de, primeiro, descoberta e desenvolvimento de soluções. Segundo, marketing. Terceiro, vendas. 4, operações. E 5, finanças. De acordo com a definição de Kaufman. As que deram certo e produziram resultados consistentes foram as que conseguiram estabelecer uma grande interdependência de verdade entre essas funções, de forma a criar um sistema consistente de criação de valor tanto para os clientes como para os acionistas. Na realidade, uma estrutura de organização deve ser a representação de um sistema, mas não é o sistema em si. Vamos simplificar definindo que um sistema é uma coleção de partes que se interrelacionam para produzir um resultado global, e a estrutura mostra como esse sistema deve funcionar. Mas às vezes isso se confunde e a estrutura passa a ser o sistema em si. E aí é que começam a surgir problemas. O que ocorre é que nem tudo funciona conforme plantas, desenhos, definições e regras rígidas. Primeiro porque empresas são organismos vivos, cujos impulsos de sobrevivência muitas vezes não são evidentes para os seus gestores, para que eles tomem as melhores decisões, executem as melhores ações no melhor momento, da melhor forma, através das melhores pessoas. Mesmo que se tenha a melhor estrutura para representar esse organismo, o sistema que funciona dentro de certas condições, às vezes deixa de funcionar como deveria. O que quero dizer com isso fica bem demonstrado através dos dinossauros, que certamente possuíam a melhor estrutura para sustentar seus grandes organismos dentro de condições que prevaleciam. Veio um meteoro e fim de jogo. Suas estruturas adequadas para determinado momento não se sustentaram quando as mudanças aconteceram. Então, todas as estruturas têm que representar funcionalidade, dinâmica e nunca rigidez. Isso é muito difícil de ser praticado nas empresas porque, normalmente, quando se define uma estrutura de organização, desenha-se um organograma com a definição dos títulos, cargos, indicando quem é quem e quem é subordinado de quem. E isso acaba se incorporar no dia a dia das operações e nos comportamentos das pessoas. Mesmo que haja uma descrição precisa de cada cargo e as entregas esperadas das funções correspondentes, ainda assim, isso é apenas a herança da forma tradicional de fazer gestão, que era baseada em 3 premissas que hoje não são mais admissíveis, dada a enorme e rápida mudança que o mundo de negócios vem sofrendo. A primeira premissa é baseada na presunção de que a chefia é infalível, que deve conhecer tudo que a função ou que uma função tem que desempenhar. E a partir disso emitir as diretrizes para que as coisas aconteçam na forma em que essa chefia determina. Dá para perceber que hoje em dia, quem depende de alguém que conheça tudo sobre determinado assunto, está perdido. A segunda premissa é de que tudo o que acontece na organização depende da lei da gravidade. Ou seja, a comunicação do que fazer e como fazer desce e não sobe. Essa premissa estabelece de bate-pronto que a criatividade está concentrada e dependente de poucas cabeças, que quando não funcionam, a adaptação e a inovação, que são fundamentais para produzir novas soluções, desaparecem. A terceira, e quem sabe a premissa mais perigosa, é de que as estruturas representadas por departamentos, cada um com responsabilidades específicas, se fizerem bem feito, cada um fizer bem feito o seu trabalho, e se forem eficientes, a empresa prospera. O engano está que, muitas vezes, o bom desempenho de um departamento bate de frente com o desempenho de outro. Por exemplo, uma atividade frenética do departamento de vendas para aumentar os pedidos dá certo e resulta em grandes volumes. Todos os vendedores são premiados, elogiados,
porque ultrapassaram seus objetivos. Mas a bomba não demora a explodir. Os pedidos não são entregues, porque o departamento de produção não tem a capacidade de produzir o que foi requerido para atender o que o departamento de vendas vendeu. Mas vamos imaginar que num grande esforço de produção, ela foi acelerada de uma hora para outra para atender os pedidos. O resultado pode ter sido e poderá ser um grande número de reclamações de produtos defeituosos, fora dos padrões de qualidade exigidos, porque para correr com a produção, insumos e processos não foram cuidados como deveriam ter sido. Pode acontecer também que os grandes volumes de vendas foram alcançados através de descontos ou preços muito baixos. O resultado terá como efeito a diminuição da lucratividade da empresa. Isso irá afetar fortemente o desempenho econômico e financeiro da organização. Isso mostra que estruturas departamentais podem gerar eficiência, mas somente a interdependência e a integração entre elas, como devem funcionar no sistema, é que produzem eficácia. Dá para perceber que mesmo uma estrutura bem desenhada não representa necessariamente um sistema funcional. Sistemas, por definição, não são a soma de partes individuais, mas só funcionam de verdade quando há inter-relação e completa integração entre suas partes para produzir os resultados desejados. Portanto, quando tiverem que montar ou avaliar uma estrutura de organização, olhem primeiro a estrutura, se essa estrutura realmente representa um sistema que promove a interação das 5 funções críticas de qualquer empresa, que, repito, são descoberta e desenvolvimento de soluções, marketing, vendas, operações e finanças. Sem isso, qualquer estrutura de organização não passará de um desenho com nomes e linhas relacionados ou um monte de descrições de cargo e funções que não se conversam entre si. Em nosso próximo vídeo, vamos falar sobre essas funções críticas, sobre novas perspectivas. Isso é importante porque cada empresa, embora cuidando muito de cada uma delas, deve criar um valor diferente de forma diferente. Até mais e obrigado.